ar, a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Sexta-feira, 24 de janeiro de 2025. E vamos ao destaque do dia: preço dos alimentos. O governo discute a estratégia para reduzir o custo da comida. Aumento da produtividade no campo e medidas macroeconômicas estão entre as apostas. Lorena Pacheco. De acordo com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, uma das ações estudadas é a diminuição da alíquota de importação de mercadorias que estejam mais caras no Brasil do que no mercado internacional. E você vai ouvir também saúde. Aumenta o número de municípios acima da meta de 95% de imunização para vacinas essenciais do calendário infantil. É o caso da segunda dose da tríplice viral, que protege contra sarampo, cachumba e rubéola, em que houve crescimento de 180%. E o número de cirurgias eletivas realizadas em 2024 cresce 22%. Entre fevereiro e outubro do ano passado, foram realizados 1 milhão de procedimentos cirúrgicos em todo o país. E ainda, microempreendedores individuais que foram excluídos do Simples Nacional têm até 31 de janeiro para regularizar a situação. A gente te explica o que fazer para atualizar o cadastro e solicitar o reenquadramento. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.abc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta. Uma série de medidas estão sendo estudadas para o governo federal para que os alimentos cheguem mais baratos à mesa dos brasileiros. A diminuição de impostos de importação de produtos internacionais é uma das possibilidades. Em outra frente, o governo planeja estimular a produção de alimentos, tanto nas grandes propriedades como na agricultura familiar. O preço dos alimentos é uma preocupação de todos os brasileiros e também do governo federal. Para ampliar a produção e a oferta de itens básicos, o governo estuda ações que contribuam para reduzir os custos para a população. Na manhã desta sexta-feira, foi realizada uma reunião do presidente Lula com os ministros ligados à economia e à área produtiva para ouvir sugestões e analisar cenários. De acordo com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, uma das ações estudadas é a diminuição da alíquota de importação de mercadorias que estejam mais caras no Brasil do que no mercado internacional. Não adianta você baixar a alíquota porque não tem produto lá fora para colocar aqui dentro. Então nós focaremos, é evidente, no produto que esteja mais barato lá fora, todo e qualquer produto, do que está aqui dentro, para trazer o preço do mínimo para o patamar que tiver internacionalmente. O governo vê no aumento da estimativa da produção agrícola uma estratégia para reduzir os preços dos alimentos. A Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, projeta um crescimento de 8% na safra de 2025, com destaque para produtos como arroz e feijão. Mesmo com a produção nacional afetada pelos extremos climáticos no ano passado, a expectativa para este ano é de uma safra melhor. E o governo prepara agora uma série de medidas para tentar frear os preços dos alimentos. Entre elas, o diálogo com o mercado. O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, falou sobre o estímulo à produção de alimentos desde 2023. Fizemos o maior plano safra da história em 2023 e quebramos esse recorde em 2024. Mas em 2024 para 2025, além de estimularmos através do maior plano safra da história, Deus nos abençoou com um clima muito favorável. E nós teremos então o aumento da produção, o que faz com que a estabilidade de preço dos alimentos possa ser estabelecida. Além das iniciativas no campo da produção, o governo está atento aos fatores que influenciam os preços, como a variação do dólar e as condições climáticas. O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, destacou a importância de apoiar os pequenos produtores e fortalecer programas de aquisição de alimentos, garantindo que esses itens cheguem à mesa dos brasileiros a preços mais acessíveis. Nós estamos concentrados desde o primeiro dia em duas tarefas. A primeira delas é apoiar o produtor com crédito acessível e barato. Então nós lançamos 2 planos safras que foram recordes, que aumentaram o valor e aumentaram o subsídio no plano safra. E o segundo esforço é concentrar na produção de alimentos da cesta básica. Isso é, esses créditos têm que ir para
produção de alimentos e também, um último aspecto, é aumentar a produtividade do agricultor, do pequeno e médio agricultor, para que ele tenha um resultado melhor e que esse alimento chegue mais barato na mesa do povo. O governo federal destacou que não haverá fiscalização nos mercados, nem congelamento ou tabelamento de preços. Com locução de Lorena Pacheco, reportagem Luciana Colares de Holanda. E em São Paulo, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, também comentou sobre os fatores que interferem sobre o preço dos alimentos. Ao participar de um encontro com representantes da União Geral dos Trabalhadores, o vice-presidente destacou a importância de juros e dólar mais baixos no cenário econômico. No entanto, Alckmin demonstrou otimismo em relação à queda do preço da comida e disse que o desempenho da indústria deve ajudar também a elevar a renda dos brasileiros. O cenário desse ano vai ser um cenário, provavelmente, de alimentação mais barata, um cenário que o que preocupa é juros, por causa da Selic, então essa preocupa, e a queda do dólar ajuda, e o rigor fiscal. Quando você tem rigor fiscal, você tem política monetária com juros mais baixos. Safra melhor, a indústria vai bem, contem conosco para a gente trabalhar para poder alavancar emprego, renda, justiça social e desenvolvimento. E por falar em preço dos alimentos, o IBGE divulgou nesta sexta-feira o resultado do IPCA 15. O índice, que é considerado uma prévia da inflação, caiu de 0,34% em dezembro para 0,11% em janeiro. Essa é a menor taxa para este mês desde o início do Plano Real. Com isso, o acumulado dos últimos 12 meses está em 4,5%. O resultado mostra ainda que o preço dos alimentos desacelerou em janeiro, com queda de 1,47% em dezembro para 1,06%. A Previdência Social adotou medidas para proteger os segurados durante a greve dos peritos. A partir da próxima segunda-feira, as perícias que estão direcionadas a médicos em estado de greve serão automaticamente reagendadas pela Dataprev para um outro profissional que esteja atendendo normalmente. O INSS informa que os usuários serão notificados sobre o dia e o horário da nova perícia por meio da Central 135 ou pelo aplicativo Meu INSS. Desde setembro de 2024, cerca de 10% dos peritos estão fazendo greve parcial, atendendo o número reduzido de perícias. E de acordo com o secretário do Regime Geral de Previdência Social, Adroaldo da Cunha Portal, a ideia é não deixar o cidadão sem atendimento. Aproximadamente 10% da categoria está em greve. Inicialmente a greve era parcial, eles deixavam de cumprir cerca de 30% dos atendimentos diários e o impacto da greve está atingindo em torno de 10% disso. Mas são 10% de cidadãos que sofrem dano. Então, a partir de segunda-feira, essas perícias estarão remarcadas. O cidadão começa a ser avisado no dia de hoje. O INSS está enviando pelo Meu INSS, pelo sistema push de mensagens e pelo 135 em ligações ativas, o comunicado da nova data da perícia. A maior parte dessas perícias serão remarcadas para um espaço curtíssimo de tempo, para a semana seguinte, em alguns casos um pouco mais para adiante, de acordo com a demanda local, mas nós acreditamos que com isso resolveremos o problema do cidadão hoje impactado pela greve. E o INSS informou que 2024 encerrou o ano com 40,7% de redução nas filas para perícia. O número de requerimentos pendentes passou de 1.160.000 para 687.000. Para reduzir as filas, um dos mecanismos criados foi o AtestMed. Com ele, o benefício por incapacidade temporária pode ser feito por análise documental, sem necessidade de passar pela perícia presencial. O tempo de espera dos segurados por perícia médica também diminuiu. Em agosto de 2023, a média estava em 70 dias. Atualmente, está em 43. Menos tempo de espera também para realizar uma cirurgia pelo Sistema Único de Saúde. Entre fevereiro e outubro do ano passado, foram feitas 1 milhão de cirurgias eletivas em todo o país. E a expectativa é que esse número aumente com a implementação do programa Mais Acesso a Especialistas, que tem como objetivo reduzir o tempo de espera por cirurgias, exames e tratamentos no SUS.
O Programa Nacional de Redução de Filas ajudou a diminuir o tempo de espera e aumentou o número de cirurgias feitas pelo Sistema Único de Saúde. Entre fevereiro e outubro de 2024, o SUS registrou 1 milhão de cirurgias eletivas realizadas em todo o Brasil, um aumento de 22% em relação ao mesmo período do ano anterior. A aposentada Ivone Magalhães, de Rio Branco, no Acre, esperava há 5 anos por uma cirurgia de catarata que precisava ser feita com um especialista. Ano passado, ela conseguiu realizar o procedimento. Eu estava em crise do problema de saúde que eu tinha, então eu não podia logo fazer essa cirurgia. Eu tive que ainda me tratar um tempo, melhorar para poder fazer a cirurgia. Aí foi marcado, fiz a minha cirurgia, ainda fiz com um especialista que cuida desse meu problema do olho, que eu tinha uma córnea glutanata. Eu não fiz assim, tipo no mutirão, não. Fiz com um especialista, muito bem atendida. No Hospital Cardoso Fontes, no Rio de Janeiro, a implantação do programa de redução de filas diminuiu em 92% a fila de cirurgias acumuladas durante 7 anos. 575 pacientes que esperavam cirurgias nessa unidade hospitalar foram atendidos. Com o sucesso do Programa Nacional de Redução de Filas, o governo decidiu incorporar a mesma metodologia ao programa Mais Acesso a Especialistas, criado para facilitar o acesso do paciente a consultas e exames especializados. Só que aumentando o número de consultas, a demanda por cirurgias tende a crescer também. Por isso, ter uma estratégia eficiente para a redução de filas é tão importante. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, detalhou qual será o foco do Ministério. Nós temos a meta anual de, com esse programa que vai complementar o Mais Acesso a Especialistas, vai parte dele, em áreas como oncologia, né? Porque aí o tempo é um fator fundamental, né? Tempo é vida, tempo é saúde, não podemos demorar com esse procedimento. Também na área de cardiologia, por razão semelhante, na oftalmologia, na otorrinolaringologia e na ortopedia. A estratégia de redução de filas começa a ser implantada neste ano para o programa Mais Acesso a Especialistas. A programação das cirurgias deverá ser feita pelas secretarias estaduais e municipais de saúde e enviada ao Ministério da Saúde. Reportagem Graciele Bittencourt. Um ato de amor e cuidado, a picadinha de uma vacina pode representar uma vida salva. Foi por meio da imunização que o Brasil conseguiu erradicar, por exemplo, a paralisia infantil. E o governo tem reforçado a importância da vacinação e os resultados já começam a aparecer. Aumentou o número de municípios acima da meta de 95% de imunização para vacinas essenciais do calendário infantil. Manter o calendário de vacinação em dia está voltando para a rotina dos brasileiros. De acordo com o Ministério da Saúde, nos últimos 2 anos, o Brasil avançou significativamente na cobertura vacinal da população, principalmente na imunização infantil. O destaque foi para a vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, cachumba e rubéola. A quantidade de cidades com mais de 95% de cobertura das 2 doses alcançou 2.400 municípios em 2024, um aumento de 180% em relação a 2022. Número importante para o Brasil, como explica Éder Gatti, diretor do Departamento do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. É importante destacar a melhora que nós tivemos em 2024 da vacina BCG e também o esforço que nós fizemos para recuperar a cobertura vacinal da vacina tríplice viral, que é a vacina que protege contra o sarampo. E isso permitiu, inclusive, que o Brasil saísse da lista dos países que tinham mais crianças não vacinadas e também permitiu que o Brasil ganhasse a certificação de área livre do sarampo. Éder Gatti cita as ações que o governo vem realizando para reconstruir a confiança nos imunizantes. Desde o ano de 2023, o governo federal investe na vacinação e recuperou e resgatou o nosso Programa Nacional de Imunizações. E de lá para cá tivemos várias ações que permitiram melhorar as coberturas vacinais, como, por exemplo, a promoção do microplanejamento, a vacinação em escola, o monitoramento de estratégias de vacinação, entre outras ações que permitiram que os municípios melhorassem o seu desempenho na vacinação e também protegessem a sua população contra as doenças que são evitáveis com vacinas.
A brasiliense Thaísa Camelo Vilas Boas é mãe de 2 meninas e reconhece a importância de manter a vacinação de toda a família em dia. Uma picadinha que protege a saúde individual e coletiva, prevenindo uma série de doenças graves. É manter as vacinas em dia, né? Para que as crianças tenham saúde. E também não é só um caso de saúde só da pessoa, é um caso de saúde pública mesmo, né? Porque quando a gente vacina, a gente também está protegendo as pessoas que estão à nossa volta. Segundo o Ministério da Saúde, a imunização é reconhecida como uma das mais eficazes estratégias para a saúde da população. Além de prevenir doenças, a vacina contribui para reduzir a circulação desses agentes infecciosos na comunidade. E a ministra da Saúde, Nízia Trindade, deixou um recado importante aos ouvintes da Voz do Brasil. E eu aproveito para falar com todas as ouvintes, todos os ouvintes, para que nós, de fato, mantenhamos essa cobertura vacinal e avancemos, que é o nosso objetivo maior. Zé Gotinha voltou com essa missão. As vacinas estão disponíveis de graça nas salas de vacinação das unidades básicas de saúde da sua cidade. Reportagem Gabriela Noronha. Os microempreendedores individuais que foram excluídos do Simples Nacional em 2024 têm uma nova chance de regularizar a situação. As dívidas devem ser quitadas e o reenquadramento solicitado até o dia 31 de janeiro. Os microempreendedores individuais MEIs excluídos do Simples Nacional e do CIMEI em 2024 por conta de débitos têm até 31 de janeiro para regularizar a situação e solicitar o reenquadramento. O processo pode ser feito de forma online, pelo portal ECAC ou pelo portal do Simples Nacional. Para retornar, os MEIs precisam quitar débitos, resolver pendências cadastrais e solicitar a inclusão no regime simplificado. É possível acompanhar o status da solicitação e verificar eventuais problemas por meio de serviços específicos nos portais mencionados. O Simples Nacional oferece benefícios fiscais, como a simplificação de tributos, enquanto o CIMEI garante ainda mais vantagens para os MEIs. Em Brasília, Gilson Santa Fé. Dúvidas podem ser tiradas no portal do empreendedor ou pela página do Simples Nacional na internet. A missão da Secretaria das Nações Unidas sobre Mudança do Clima esteve no Brasil para acompanhar o planejamento da COP30, que será realizada em Belém, do Pará, no mês que vem. Hoje os em novembro, no mês de novembro. Hoje, os especialistas entregaram recomendações preliminares para ações de melhoria da infraestrutura, serviços de saúde, transportes e segurança pública, além de hospedagens para o evento. A secretária executiva da Casa Civil do Governo Federal, Miriam Belchior, ressaltou que esta é a primeira vez na história da COP que os planos para as instalações das áreas da conferência são aprovados com 10 meses de antecedência. As equipes brasileiras, durante esse balanço, foram informadas, e eu considero que isso é uma medalha para nós brasileiros, que a COP aqui do Brasil, de Belém, foi a que entregou mais antecipadamente a proposta de instalações para o funcionamento da COP. Ninguém antes entregou com tanta antecedência. Consideramos isso, governador, todas as nossas equipes e ao nosso país, demonstrando a seriedade desses 2 anos de trabalho, que faz com que o Brasil seja quem fez isso mais rapidamente. E, pela primeira vez, o Brasil assume um dos postos mais altos da ONU Turismo, braço das Nações Unidas que cuida das políticas para o setor. Esta semana, na Espanha, o ministro do Turismo, Celso Sabino, tomou posse como presidente do Conselho Executivo da ONU Turismo. O ministro destacou que o novo posto é estratégico, especialmente no ano em que o país sediará a COP30, a Conferência da ONU sobre Mudança do Clima. Pela primeira vez na história, o Brasil ocupa um posto tão relevante na principal organização global que trata das políticas públicas para o turismo, a ONU Turismo. Nós estamos num ano em que o mundo está focado para a Amazônia, para a porta de entrada da Amazônia, que é a cidade de Belém, onde será realizada a COP30. Nós temos a oportunidade única para fazermos a história e fazermos a diferença. Nós vamos agarrar com unhas e dentes essa oportunidade à frente do Conselho Executivo da ONU Turismo para fazer justiça, para fazer solidariedade, para fazer responsabilidade, para fazer sustentabilidade. Brasil contra fake.
Quem tem um carro já está atento às datas para pagar o IPVA, o Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor. Mas fiquem de olho, o governo federal não oferece descontos no IPVA. Golpistas estão criando sites falsos do programa Bom Condutor, que permite a empresas e órgãos públicos oferecerem benefícios a motoristas que não tiverem cometido infrações de trânsito nos últimos 12 meses. Alguns estados oferecem descontos para quem faz parte do programa. Esse é o assunto do Brasil contra a Fake de hoje. Muito cuidado! Golpistas estão criando sites falsos que alegam dar descontos no IPVA. Por meio dessas páginas falsas na internet, os estelionatários estão recebendo o pagamento do imposto das pessoas de maneira criminosa. As páginas dos golpes envolvendo o IPVA fazem referência ao programa Bom Condutor, que permite a empresas e órgãos públicos oferecerem benefícios a motoristas que não tiverem cometido infrações de trânsito nos últimos 12 meses. Alguns estados oferecem descontos no IPVA por meio desse programa. Adroaldo Catão, secretário nacional de trânsito, explica o programa Bom Condutor e a necessidade de checar as informações sobre IPVA em sites oficiais dos órgãos de trânsito estaduais. O programa do Bom Condutor é um programa muito importante, mas o cidadão ele deve olhar na carteira digital de trânsito ou no portal de serviços da Senatran quais as empresas que fazem parte. A coisa do desconto no IPVA, o IPVA é um imposto estadual, então cabe ao Estado aderir ao programa e dar esse desconto. E para saber disso, o cidadão ele deve buscar a página do Detran do seu estado ou da Secretaria da Fazenda do seu estado. Importante ficar atento e evitar clicar em links enviados por mensagem sem conferir previamente por meio desses sites oficiais, tanto o site oficial do seu estado quanto, no caso de serviços de trânsito, o portal da Senatran. O Imposto sobre a Propriedade de Veículos é um tributo estadual e o governo federal não pode conceder nem isenção e nem descontos ou alterar a alíquota do IPVA. Na hora de se informar, procure fontes confiáveis. Reportagem Gisele Brasil. Para mais informações, acesse gov.br/Brasil contra Fake. Na tarde de hoje, a cidade de São Paulo sofreu com forte chuva, o que causou alagamentos e quedas de energia. Para o fim de semana, a previsão é de mais temporais na região sudeste do Brasil, de acordo com o meteorologista do INMET, Olívio Bahia. As chuvas ficam localizadas entre o estado de São Paulo, áreas do interior do Rio de Janeiro e parte do centro-sul do estado de Minas Gerais, incluindo também aí a região do Triângulo Mineiro. Também tem chance de temporais, principalmente no período da tarde, chuvas que devem vir acompanhadas também de raios, rajadas de ventos que podem chegar a 60 até 80 quilômetros em algumas localidades. A porção centro-leste do estado de São Paulo, extremo sul de Minas e extremo sul do Rio de Janeiro, pode ter alguns acumulados pontuais, principalmente no domingo, situação que pode também provocar pontualmente alguma situação aí de transtornos para a população, incluindo a região da metropolitana do estado de São Paulo e áreas também do litoral, especialmente litoral leste, litoral norte paulista. E na região norte, também há previsão do Instituto Nacional de Meteorologia de chuvas intensas nos próximos 3 meses. Até amanhã, pela manhã, há alerta de perigo de temporais para partes do Pará, Amazonas e Mato Grosso. Estão previstas rajadas de ventos que podem chegar a 100 km por hora. A Defesa Civil Nacional já promove reuniões com outros órgãos para orientar a todos sobre os melhores procedimentos para a temporada. A Receita Federal abriu hoje consulta ao lote residual de restituição do imposto de renda do mês de janeiro de 2025. São mais de 260 mil restituições aos contribuintes, um crédito que passa de 860 milhões de reais. O crédito será feito no dia 31 de janeiro. Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet, Receita Federal, Receita Federal em gov.br/Receita Federal, clicar em Meu Imposto de Renda e em seguida consultar a restituição. E essas foram as notícias do Governo Federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, um bom fim de semana. Boa noite para você e até segunda. A Voz do Brasil.
Governo Federal. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF restabelece condenação imposta pelo Tribunal de Contas do Paraná a ex-prefeito por irregularidades em convênio. STJ decide que seguradora não é obrigada a pagar indenização a segurado que ficou muito tempo sem pagar. Justiça revoga parcialmente uma decisão que determinava a desobstrução total do trecho da BR-163 no Pará. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Walter Lima. O ministro André Mendonça, do STF, reformou decisão da Justiça do Paraná que havia anulado condenação imposta a Amarildo Ribeiro Novato, ex-prefeito de Autônia. O político foi condenado por irregularidades em convênio. Neto Costa. Ao acolher o recurso do Estado do Paraná, o ministro aplicou o entendimento de que condenações aplicadas por tribunais de contas no exercício das funções fiscalizatórias não precisam ser julgadas ou aprovadas pelo Poder Legislativo. O ex-prefeito foi condenado pelo Tribunal de Contas do Estado a devolver valores decorrentes de um contrato entre o município e uma entidade privada sem fins lucrativos, considerado irregular, e entrou na justiça para anular a condenação. A seguradora pode deixar de pagar indenização ao segurado que está há muito tempo sem pagar as parcelas do contrato, mesmo sem ter recebido aviso prévio sobre o atraso. O entendimento é da terceira turma do STJ, Jáfer Araújo. Por lei, o segurado que estiver com o pagamento em atraso não tem direito à indenização do seguro se o sinistro ocorrer antes da regularização da situação, desde que ele seja previamente notificado. Mas em um caso específico, o STJ decidiu que uma seguradora não precisa pagar a indenização, mesmo sem ter feito a comunicação prévia do atraso. De acordo com a decisão da terceira turma, a empresa segurada violou o princípio da boa-fé, pois pagou apenas 8 meses de parcelas do contrato e ficou quase 2 anos em débito até a ocorrência do sinistro. A Justiça revogou parcialmente uma decisão que determinava a desobstrução total de trechos da BR-163 no Pará. O local está sendo ocupado por manifestantes desde o último dia 16. A decisão é fruto de recursos do MPF e da DPU. Vanessa Pereira. Manifestantes indígenas e não indígenas protestam contra a conversão de aulas presenciais em virtuais depois de aprovação de lei estadual. A rodovia está sendo parcialmente bloqueada, com a liberação do tráfego em horários específicos. No recurso, o MPF argumentou que a decisão original não levou em consideração o direito de manifestação em espaços públicos e pediu a suspensão da decisão até que um diálogo com os manifestantes seja feito, com a participação do MPF, FUNAI e DPU. Trabalhadora será indenizada em R$80 mil por transtorno psiquiátrico após tragédia de Brumadinho. A decisão é do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, Marcelo Della Libera. A profissional tinha a função de técnica de segurança do trabalho no local e contou judicialmente que, ao saber do acidente, dirigiu-se à barragem presenciando toda a tragédia. Para a trabalhadora, foi o destino que fez com que ela não estivesse na barragem no momento do acidente. Segundo a profissional, somente um dos 5 membros da equipe dela sobreviveu à tragédia. Para a desembargadora relatora da 4ª Turma da Justiça Trabalhista em Minas Gerais, o risco de quase morte e a situação de estresse vivida são suficientes para causar o dano moral relatado. Em Minas Gerais, um cirurgião foi condenado a indenizar uma paciente que precisou retirar mama após problemas com prótese. A mulher se submeteu aos procedimentos de abdominoplastia e mamoplastia e, após a cirurgia, ela teve diversos problemas como o tamanho da prótese, internações, infecção e mastectomia. O desembargador relator do caso afirmou que o cirurgião foi responsável pelas mazelas sofridas pela autora. A Justiça Mineira aumentou a indenização por danos morais para R$25 mil e fixou em R$25 mil a indenização a título de danos estéticos. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno. Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília. Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo. E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular. Uma boa noite. Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Ricardo Nacaoca e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado que começa agora. Sancionada a criação do Programa de Aceleração da Transição Energética. Projeto quer aumentar segurança de alunos nas escolas. Comissão votará a proposta sobre acesso a sítios naturais. Boa noite. Para dar prioridade às escolas consideradas inseguras ou localizadas em áreas de risco, o Senado aprovou proposta que cria medidas de segurança para essas instituições. A iniciativa define que a responsabilidade pela segurança ficará a cargo dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Repórter Júlia Lopes. O projeto de lei aprovado na Comissão de Segurança Pública estabelece medidas de segurança para escolas e define que a responsabilidade ficará a cargo dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, com o apoio técnico e financeiro da União. O texto altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação para priorizar escolas localizadas em áreas de risco ou com histórico de violência. As medidas de segurança podem incluir sistemas de controle de acesso e alarmes conectados a forças de segurança externas. De autoria do senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, o projeto teve como relator o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro. Ele argumenta que a proposta visa garantir um ambiente seguro para que os jovens possam se desenvolver em um cenário adequado. O projeto em questão vai ao encontro da necessidade de se garantir que os adultos de amanhã estejam seguros hoje, brincando, aprendendo e se desenvolvendo de modo saudável, para que os entes federativos, com apoio técnico e financeiro da União, assegurem a incolumidade não somente dos alunos, mas também de toda a comunidade vinculada a instituições de ensino. O texto está agora na Comissão de Educação e Cultura, aguardando um relator para o projeto. Senadores anunciam esforço para derrubar veto ao projeto que classifica o diabetes tipo 1 como deficiência para todos os efeitos legais. A medida beneficiaria 588 mil pessoas no país com a doença, a maioria crianças e adolescentes. Os detalhes com a repórter Janaína Araújo. A Presidência da República vetou integralmente o projeto de lei que classifica o diabetes tipo 1 como deficiência. A proposta originária da Câmara dos Deputados segue determinações do Estatuto da Pessoa com Deficiência para a avaliação biopsicossocial do diabetes tipo 1 por equipe multiprofissional e interdisciplinar. A doença afeta sobretudo crianças e adolescentes e, se não tratada adequadamente, causa cegueira, amputações, doenças cardiovasculares e insuficiência renal, além de morte precoce. Mas, segundo o Poder Executivo, o projeto é inconstitucional e contraria o interesse público. O senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, relator da proposta no Senado, manifestou em suas redes sociais a intenção de trabalhar pela derrubada do veto, por entender que a medida é justa e necessária. A senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, também acredita na derrubada do veto. Uma matéria amplamente discutida, agora volta para o Congresso e com a mesma maturidade nós vamos discutir a derrubada do veto. Para que um veto seja derrubado, é necessária a maioria absoluta dos votos dos parlamentares, ou seja, 257 votos de deputados e 41 votos de senadores em sessão do Congresso Nacional. O presidente Lula sancionou com vetos a criação do Programa de Aceleração da Transição Energética. O objetivo é promover o financiamento de projetos relacionados à geração de energia de baixo carbono a custos reduzidos. Repórter Alexandre Campos. O Programa de Aceleração da Transição Energética vai priorizar projetos relacionados ao desenvolvimento de tecnologias e de produção de combustíveis que reduzam a emissão de gases do efeito estufa.
A iniciativa ainda prevê a substituição de matrizes poluidoras por fontes de energia limpa, a busca de soluções ligadas à energia renovável, o desenvolvimento de fertilizantes nitrogenados, entre outros. Um dos instrumentos para a implementação do programa é o Fundo Verde, a ser integralizado por créditos tributários de empresas junto ao fisco. O valor correspondente a esse direito será oferecido como garantia às instituições que financiarem os projetos, como explicou o senador Laércio Oliveira, do Progressistas de Sergipe, que foi o relator na Comissão de Serviços de Infraestrutura. Por exemplo, para construir uma indústria ou você ampliar uma indústria que você tenha, dando como garantia ao banco financiador esses créditos tributários, que para a União significa dinheiro. Então, a ideia do patente está formatada em cima disso. E esse financiamento só pode ser usado para a transição energética, para produzir energia limpa. Outro instrumento para a implementação do Programa de Aceleração da Transição Energética é a transação tributária, que permitirá que empresas devedoras do fisco usem projeto de desenvolvimento sustentável para negociar suas dívidas. Um projeto de lei pretende aumentar a visitação pública a grandes riquezas naturais do país. Em debate na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, o assunto pode voltar à pauta neste novo ano legislativo. Mais informações com a repórter Marina Dantas. O projeto de lei que altera o Estatuto da Cidade prevê a abertura do acesso a montanhas, paredes rochosas, praias, rios, cachoeiras, cavernas e outros sítios naturais para visitação pública. De autoria da senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, o projeto contou com relatoria do senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, em novembro do ano passado. Ele acatou uma emenda que retira a expressão livre do artigo que trata sobre o livre acesso dos locais para visitação pública. Com voto favorável ao texto, o senador reforçou a importância da proposta para a educação ambiental das pessoas. Entendemos ser uma iniciativa oportuna, uma vez que o acesso a sítios naturais públicos de grande beleza cênica ou interesse para visitação pública é um direito do cidadão que deve ser garantido pela legislação. Além disso, ao disciplinar sua visitação, a proposição contribui para a geração de emprego e renda em torno desses lugares. Após pedido de vista da senadora Augusta Brito, do PT do Ceará, o projeto foi reincluído na pauta do colegiado, mas a votação foi adiada. Agora, com um ano legislativo previsto para iniciar em fevereiro, a matéria poderá ser apreciada na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. As barracas da Praia do Futuro, em Fortaleza, agora são reconhecidas como Patrimônio Cultural Nacional. A nova lei busca regularizar a ocupação das barracas, além de garantir que a condição para o funcionamento delas não dependa de forma exclusiva de autorização municipal. A lei foi aprovada no Senado, após discussão e parecer favorável da Comissão de Educação, que teve relatoria do senador Cid Gomes, do PSB do Ceará. Para ele, é importante destacar a relevância cultural, econômica e turística das 70 barracas da praia, responsáveis por gerar mais de 5 mil empregos diretos. Com barracas que vão além de estabelecimentos comerciais, elas refletem a hospitalidade e criatividade cearense, servindo como espaços culturais e gastronômicos. São testemunhas do desenvolvimento turístico de Fortaleza, desempenhando um papel importante em manifestações culturais como shows e danças. Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana. Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União fiscalizou o programa Pé de Meia, que é coordenado pelo MEC, o Ministério da Educação. A política foi lançada em novembro de 2023 para incentivar estudantes da rede pública a concluírem o ensino médio. O programa funciona como uma forma de poupança, com valores mensais para alunos que comprovem matrícula e frequência. A análise do TCU aponta que parte dos recursos da União foi usada sem passar pelo processo orçamentário adequado. Por isso, a decisão é de suspender o uso do dinheiro que vem de 2 fundos específicos de financiamento.
como a verba também vem de outras fontes, a suspensão não compromete o andamento do programa de imediato. O MEC deve adotar medidas para adequar o financiamento à lei orçamentária. Saiba mais em tcu.gov.br. TCU – Fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados. Parlamentares defendem medidas para o fortalecimento da economia. Propostas em tramitação buscam alterar a legislação na área de saúde. Deputados comentam temas relacionados à sustentabilidade ambiental. Boa noite. Luciano Dutti, do PSB do Paraná, ressalta que uma das bandeiras de sua atuação na Câmara é a defesa de práticas alinhadas aos compromissos climáticos internacionais do Brasil. Ele é autor de projeto que incentiva o uso do biodiesel B100 nos veículos de transporte público, com a desoneração total do PIS/PASEP e da COFINS. O legislador argumenta que o B100 é uma alternativa viável ao diesel convencional e ao ônibus elétrico, devido ao custo competitivo e fácil adaptação. Luciano Dutti observa que, além de reduzir a emissão de gases de efeito estufa, a medida possibilita a geração de créditos de carbono que poderão ser usados para reduzir as tarifas no transporte. Os municípios que usarem na sua frota pública biocombustível 100% têm direito também a fazer uso de crédito de carbono e com isso vender o crédito de carbono e poder com esse recurso fazer com que haja redução da tarifa do transporte público. O ônibus elétrico também é importante, mas o ônibus elétrico é muito mais caro que o ônibus convencional. O ônibus elétrico rodando na frota sem incentivo, ele tem impacto na tarifa do ônibus. E o biocombustível não, hoje o preço do biocombustível ele é compatível com o preço do diesel, é uma substituição simples de ser feita e reduzindo de forma significativa os gases de efeito estufa. E nesse período de mudanças climáticas é fundamental você buscar alternativas de melhoria do meio ambiente. Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, alerta sobre os riscos impostos aos povos originários pela lei do marco temporal. Ela aponta que a proteção das terras indígenas beneficia não apenas essa população, mas toda a humanidade, principalmente no que se refere ao enfrentamento da crise climática. Célia Chacriabá assinala que, embora representem apenas 5% da população mundial, os indígenas são responsáveis pela proteção de mais de 83% da biodiversidade do planeta. A congressista também reivindica uma maior presença dos povos originários na política brasileira. O Congresso Nacional votou no ano de 2023 a lei do marco temporal, mas ao mesmo tempo é uma lei que tem colocado os territórios indígenas sob constante ameaça. Por isso, já reconhecido pela ONU, os povos indígenas são 5% da população mundial e protegem mais de 83%. Isso para dizer também da disparidade da representatividade no Congresso Nacional Brasileiro. Quando nós somos bons para cuidar do planeta, mas, no entanto, parece que as pessoas não reconhecem a nossa importância de cuidar da política. Os povos indígenas representam 20% da alternativa para barrar a crise climática. Nós sabemos que a importância de reconhecer a demarcação dos territórios indígenas é um bem prestado não somente para os povos indígenas, mas para toda a humanidade. Agricultura. Joséildo Ramos, do PT da Bahia, anuncia que o Executivo deve enviar em breve projeto que prevê a criação de um sistema unificado de assistência técnica e extensão rural, direcionado à agricultura familiar. O deputado explica que a política pública vai integrar União, estados e municípios para oferecer orientação àqueles que atualmente estão majoritariamente desamparados. Joséildo Ramos afirma que o novo sistema também vai gerar maior produtividade, inclusão no mercado internacional e fortalecimento do setor. O Brasil hoje tem um contingente de agricultores familiares extraordinário. E a possibilidade de você ter 5 regiões e 6 biomas, ou seja, a diversidade do plantio e da colheita é muito grande. E é ela que bota o alimento que nós comemos todos os dias nas nossas mesas. Vamos apresentar, através do Executivo, um sistema unificado de assistência técnica e extensão rural. O Estado, o município e a União deverão cuidar e apresentar essa política pública exclusivamente para o agricultor familiar, já que a agricultura empresarial, o agronegócio, tem os seus departamentos de assistência técnica e podem pagar por uma assistência técnica.
Desenvolvimento Regional. Denise Pessoa, do PT, recorda que o governo federal destinou mais de 120 bilhões de reais para a reconstrução do Rio Grande do Sul após as enchentes do primeiro semestre de 2024. A congressista atesta que os recursos foram destinados por medidas provisórias e por meio da suspensão temporária de parte da dívida do Estado com a União. O governo Lula já injetou 128 bilhões para reconstruir o Estado do Rio Grande do Sul após as enchentes de maio. Foram 105 bilhões em medidas provisórias e 23 bilhões de recursos da dívida do Estado com a União, que teve suspensão por 3 anos e anistia dos juros. Essa é a soma de recursos encaminhados diretamente para as pessoas e para os municípios, contabilizando também os benefícios adiantados, como abono salarial, 13º e liberação do FGTS. Essas ações são um reflexo de um governo comprometido em desenvolver a dignidade ao povo gaúcho e reerguer o nosso Estado. Ela ressalta que tem trabalhado junto ao governo federal para viabilizar recursos, elaborar planos de reconstrução do Estado e orientar famílias afetadas. Entre as ações, Denise Pessoa cita a construção de 4 tanques de contenção em Caxias do Sul e obras como a recuperação do aeroporto Salgado Filho e de estradas que cortam o Rio Grande do Sul. Transportes. Integrante da Comissão de Viação e Transportes, Bebeto, do PP, reitera seu compromisso de destinar emendas para aprimorar a fiscalização de concessões de rodovias no Rio de Janeiro, com a aquisição de equipamentos e viaturas. O deputado também menciona iniciativas para revitalizar ferrovias e melhorar a infraestrutura na Baixada Fluminense. Eu tenho trabalhado muito em cima dessas concessões para dar mais segurança a essas rodovias, assim como é o que nós estamos buscando aqui na Comissão de Viação e Transporte, é melhoria para toda a Baixada Fluminense, seja ela nas ferrovias, nas rodovias. Eu botei 16 milhões de uma emenda de comissão para a Agência Nacional de Transporte Terrestre poder fiscalizar esses contratos de concessões, para melhorar as fiscalizações nas ferrovias, nas rodovias de todo o Brasil. Bebeto também defende ações de fiscalização de contratos de rodovias federais como a Presidente Dutra e o Arco Metropolitano, além de projetos que incluem duplicações, iluminação e segurança das vias. Por fim, o deputado também menciona esforços para reduzir o furto de cargas no país. Economia. Luiz Carlos Rauli, do Podemos do Paraná, celebra a sanção da reforma tributária, que, entre outros pontos, cria o IVA, Imposto sobre Valor Agregado. O parlamentar observa que o objetivo é simplificar a cobrança de tributos sobre o consumo dos brasileiros, unificando 5 impostos em um único tributo. Luiz Carlos Rauli explica que o novo sistema elimina a cobrança em cascata, permitindo que cada etapa da cadeia produtiva gere créditos tributários para a próxima. Ele enfatiza que o consumidor final pagará apenas o valor agregado ao produto, trazendo maior transparência e eficiência ao sistema tributário brasileiro. O IVA, além de ser um imposto adotado em 175 países do mundo com sucesso, ele é recomendado hoje pela OCDE, que é a Organização dos Países Mais Ricos do Mundo, é adotado na União Europeia, e o IVA é uma regra de negócio onde nós vamos acabar com o ISS, ICMS, IPI, PIS, COFINS. Esses 5 impostos e mais 3 impostos parafiscais vão desaparecer do sistema tributário brasileiro, prevalecendo um imposto único na base do consumo para ser cobrado simultaneamente pela União, pelos estados e municípios. Com isso vai diminuir a burocracia, vai acabar com a guerra fiscal desses impostos e vai esmagar a sonegação. Joaquim Passarinho, do PL do Pará, defende a revisão do Código de Mineração para equilibrar os interesses entre grandes e pequenos mineradores. O parlamentar acusa os órgãos do setor de favorecerem as grandes empresas, enquanto os pequenos enfrentam dificuldades para operar de forma regular. Nós estamos trabalhando em cima de uma revisão do Código de Mineração do Brasil. Quem toma conta do subsolo do país é a Agência Nacional de Mineração. O subsolo não é de ninguém, é da nação. E dá para fazer essa compatibilização, porque um grande produtor de ferro, um grande produtor de manganês, ele não tem interesse em um ouro de aluvião, já o pequeno minerador tem. Então, não são interesses incompatíveis, eles são perfeitamente compatíveis à sobrevivência do grande minerador e o pequeno minerador, e nas mesmas áreas, porque são interesses, são tipo de produção, são tipo de trabalho diferente. O deputado acrescenta que a formalização dos pequenos mineradores beneficia a economia local e nacional. Além disso, Joaquim Passarinho afirma que a iniciativa aumenta a arrecadação de royalties, gerando empregos e promovendo melhorias nas regiões mineradoras. Previdência.
Vicentinho, do PT de São Paulo, destaca 2 projetos de sua autoria em defesa dos aposentados e pensionistas. Um proíbe que planos de saúde aumentem suas mensalidades acima do percentual de reajuste dos benefícios, protegendo a renda de quem não tem outra fonte de sustento. O outro busca recompor a aposentadoria integral dos cônjuges pensionistas retirada na reforma da Previdência de 2019. Vicentinho reafirma seu compromisso com a categoria, apontando a importância de valorizar aposentados e pensionistas que contribuíram com a geração de riqueza no Brasil. Na reforma da Previdência, acabaram com a aposentadoria integral do cônjuge pensionista. Eu tenho um projeto de lei que recompõe a aposentadoria integral. Mas não é só isso. Também nós temos aqui um projeto que proíbe para os aposentados e pensionistas, quem tem convênio, que o convênio aumente a bel prazer o valor desse convênio. Se o trabalhador recebeu 3%, 4%, 5% ou 7%, o convênio tem que subir no máximo 3, 4, 5 ou 7. É o mínimo que se pode fazer com alguém que não tem outra fonte. Saúde. Jefferson Campos, do PL de São Paulo, é autor de projeto que obriga o Sistema Único de Saúde a aceitar exames realizados na rede privada. O parlamentar esclarece que a medida visa otimizar o atendimento e reduzir as filas de espera. É fato que algumas pessoas, até por conta de ter alguma condição, elas realizam exames preliminares, mas quando detectada a enfermidade, ela não consegue subsidiar o tratamento. Ela vai então para o Sistema Único de Saúde, quando chega lá, as normas do SUS não aceitam algum exame realizado em laboratório privado. Então, o que estamos querendo é que, a partir desta detecção, o Sistema Único até se aproveite deste momento para agilizar o atendimento. O deputado sustenta que permitir o aproveitamento de exames privados no SUS pode agilizar diagnósticos e tratamentos, garantindo que os pacientes não fiquem sem atendimento devido à falta de exames atualizados. Jefferson Campos garante que, se aprovada, a proposta vai proporcionar um serviço mais rápido e eficiente para a população. Júlia Zanata, do PL catarinense, apresentou o projeto que suspende os efeitos de nota técnica do Ministério da Saúde, que incorpora as vacinas contra a Covid-19 ao calendário nacional de vacinação infantil. Ela argumenta que a inclusão dos imunizantes para crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade é precipitada. A nota técnica não é um meio adequado para se colocar uma obrigatoriedade no Plano Nacional de Imunização. Apresentamos esse PDL e tivemos assinaturas no requerimento de urgência de mais de 400 deputados. E agora nós estamos na luta para que o presidente da casa paute em plenário, pois em Santa Catarina, por exemplo, famílias estão sendo perseguidas pelo Judiciário, Ministério Público, Conselho Tutelar, impedidas de matricularem seus filhos nas escolas e sendo multadas em 8 mil a 30 mil reais. E eu sou a favor da liberdade individual de escolha das famílias. Eu tenho plena convicção de que as famílias, os pais, decidem o que é melhor para seus filhos e não o Estado. Júlia Zanata também avalia que é preciso realizar mais testes com as vacinas antes de qualquer decisão sobre o assunto. A parlamentar ressalta que, de acordo com o projeto, a obrigatoriedade da vacinação infantil pode gerar punição aos pais, como a perda da guarda dos filhos. Direitos Humanos. Diego Garcia, do Republicanos do Paraná, defende a proposta de emenda à Constituição que estabelece o começo da vida no momento da concepção. O deputado argumenta que a ideia é reforçar a inviolabilidade do direito à vida, combatendo interpretações que permitam o aborto no Brasil. Além disso, Diego Garcia está preocupado com decisões judiciais que, segundo ele, ampliam indevidamente a interpretação da Constituição em temas relacionados ao aborto. O parlamentar aponta exemplos internacionais para justificar a necessidade de fortalecer a legislação e impedir medidas que possam comprometer a proteção à vida. Esse projeto é antigo, ele estava há muitos anos parado na Comissão de Constituição e Justiça e avançou. A Constituição, no artigo 5º, ela fala da inviolabilidade do direito à vida. Várias novas interpretações vêm sendo dadas a essa previsão constitucional no nosso país. E o avanço dessa agenda via o Judiciário faz-se necessário uma nova discussão para acrescentar na Constituição Federal a palavra desde a concepção. Segurança Pública.
Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, defende o fortalecimento das carreiras policiais que atuam contra o crime organizado. O parlamentar ressalta a importância de punir abusos isolados, mas sem deslegitimar a categoria, para garantir uma boa segurança pública em todo o país. O deputado destaca o crescimento do número de facções criminosas no Rio Grande do Sul, mencionando que algumas cidades já possuem, inclusive, toque de recolher. Sanderson enfatiza a gravidade do problema e a necessidade de uma resposta firme do Estado. A população brasileira está toda assustada frente ao agigantamento das facções criminosas em todo o Brasil. Por isso, para vencer o crime organizado, para conter o avanço das facções, precisamos valorizar as nossas polícias, fazer com que a polícia, no seu dia a dia, atue com firmeza, com segurança jurídica, e com essa firmeza temos certeza que devolveremos segurança pública para o Rio Grande do Sul e para todo o Brasil. Valdenor Pereira, do PT, destaca seu apoio às iniciativas artísticas da Bahia, com ênfase na realização de feiras literárias em Mucugê e em Vitória da Conquista, cidade natal de Glauber Rocha, reconhecido como um dos maiores cineastas do país. Valdenor Pereira ressalta que a cultura é essencial para a formação cidadã, o fortalecimento da democracia e a dinamização da economia. O deputado ainda menciona o suporte ao núcleo do Neugibá, além do apoio a festivais estudantis de música, mostras de cinema e eventos de hip-hop e rock. Nós apoiamos a realização de aproximadamente 15 feiras literárias, destacando-se a Fligê em Mucugê e a Fliconquista em Vitória da Conquista. Apoiamos a manutenção do núcleo do Neugibá, que é o núcleo de orquestras juvenis da Bahia, sob a batuta do maestro Ricardo Castro e também do maestro João Omar. Nós apoiamos festivais estudantis de música, amostras de cinema, festival hip hop, agosto de rock, dentre outras diferentes manifestações. A cultura voltou, salve a cultura brasileira, salve Glauber Rocha. Política. Zuco, do PL do Rio Grande do Sul, anuncia que será o novo líder da oposição na Câmara. Ele destaca sua satisfação por representar em 2025 mais de 140 deputados. O congressista afirma que a oposição atuará de forma responsável, fiscalizando o governo federal e promovendo reuniões permanentes para garantir a transparência no parlamento. O Zuco aponta que as prioridades incluem o monitoramento de questões como aumento no preço dos alimentos, segurança pública, saúde e educação. Ele ressalta que a oposição cumprirá seu papel democrático, cobrando resultados do Executivo, especialmente diante dos desafios econômicos e sociais enfrentados em 2024. E a gente pretende, de forma muito responsável, trazer à tona que o governo federal entrega ou não entrega para a sociedade brasileira. Teremos deputados que terão a responsabilidade nas comissões temáticas. E eu não tenho dúvida que faremos um trabalho muito importante em 2025, na medida que a sociedade brasileira está sentindo na mesa o aumento dos alimentos, dos itens básicos da cesta, na medida que precisamos também trazer à tona os principais gargalos na área de segurança, saúde e educação, e nesse sentido a oposição faz o seu papel democrático, responsável, sendo oposição não ao Brasil, oposição a tudo que acreditamos ser importante ser realizado. Júnior Amaral, do PL de Minas Gerais, avalia os trabalhos da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara e defende que a presidência do colegiado seja ocupada por partidos de oposição. Para o deputado, que é membro titular da comissão, a mudança vai garantir mais independência e liberdade nas apurações. A Comissão de Fiscalização e Controle, pela sua essência, ela deveria estar todos os anos na mão da oposição, porque é a oposição que vai realizar uma fiscalização digna. Se pelo menos não for do próprio partido do governo, já é um avanço. Então o nosso papel aqui na fiscalização e controle, apesar dessa resistência da presidência, a gente se dedicou, conseguiu apresentar resultados e sempre visando a transparência e apresentar para o cidadão que o nosso trabalho aqui está sendo feito com a devida eficiência. O parlamentar também reforça seu compromisso com a correta aplicação dos recursos públicos e celebra avanços como as investigações
informações de possíveis irregularidades no Hospital Municipal de Contagem. Júnior Amaral destaca que fiscalizar é tão essencial quanto legislar. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Márcio Aquiles Sardi. Boa noite. Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Um ótimo fim de semana. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.